Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 8. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Emmanuel vem comentar na lição 5 do livro Caminho, Verdade e Vida, Bases. É natural vejamos antes de tudo na resolução do Mestre, ao lavar os pés dos discípulos, uma demonstração sublime de humildade santificante. Primeiramente, é justo examinarmos a interpretação intelectual, adiantando, porém, a análise mais profunda de seus atos divinos. É que, pela mensagem permanente do Evangelho, o Cristo continua lavando os pés de todos os seguidores sinceros da sua doutrina de amor e perdão. O homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a inconsciência. Todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sente que pisará sobre novas bases, enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas. Alguém proporciona leveza a seus pés espirituais para que marche de modo diferente nas sendas evolutivas. Tudo se renova e a criatura compreende que não fora essa intervenção maravilhosa e ele não poderia participar do banquete da vida real. Então, como apóstolo de Cafarnaum, experimenta novas responsabilidades no caminho e, desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus lhe lave não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. É uma passagem do Evangelho que é uma passagem bastante profunda e simbólica. Por quê? Porque Jesus ele se ajoelha para lavar os pés dos discípulos e o Pedro fala para ele, não, a mim não, você não vai lavar o meu pé. E Jesus fala para ele, não, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo, né? E o que ele está querendo dizer com isso? Vamos pensar aqui, né? Vamos imaginar a nossa Terra como uma grande escola e que um dia nós fomos apresentados aqui para essa escola e que o Jesus seja o diretor da escola, que com muito carinho recebe a gente, dá um abraço na gente, seja bem-vindo. Normalmente, vou até fazer a comparação com a escola, porque quando a gente chega na escola, né, quem conhece os diretores são os pais, né? Daqui a pouco os filhos são entregues aos professores, e também normalmente é assim. Então vem alguém, o anjo da guarda, trazendo a gente pela mão, apresenta a gente para o diretor da escola. E a gente começa a ter as aulas, conhecer o ambiente e viver a vida, ainda material, a vida despreocupada com as coisas espirituais, com as coisas do alto. E o que acontece? Nesse momento, tudo o que está acontecendo na vida da pessoa que ainda está nessa fase, está acontecendo de maneira que ele desperte um dia, para que ele não é somente esse lado animal, esse corpo que está aqui, não, nós somos espíritos, nós não somos esse corpo aqui. Mas tudo vai acontecendo para levar um dia a ter esse despertar. Então, enquanto isso vai acontecendo, tudo que vai colaborando para isso, simboliza o lavar os pés. Porque a gente, será que alguém tem dúvidas disso? É todo um cenário montado para a gente, é o cenário da nossa família, o cenário da cidade que a gente nasceu, o cenário do ambiente profissional que a gente vai encarar daqui a pouco, e tudo, daqui a pouco a gente vai descobrir que existe sim programação, existe gênero de prova, está tudo acontecendo na medida exata daquilo que você precisa para o seu progresso. Então, ninguém está sendo aqui matriculado em série que não seja aquela compatível com o seu grau evolutivo, não. A gente não vai, em momento nenhum, observar um aluno de terceiro ano na sala de primeiro, nem de quinta. Ele vai estar na sala de terceiro ano mesmo. Por isso que até o próprio Chico Xavier fala pra gente, nós estamos no melhor corpo que a gente precisava. A gente reclama tanto desse corpo, tá gordo, tá magro, tá assim, tá assado. Poderia ser desse jeito, quer fazer as cirurgias estéticas por aí, mas é o corpo que a gente tem, é o melhor que a gente tem, a família que a gente tem. Ah, minha família é complicada. Qual a família que não é complicada aqui na Terra? Mas todas as famílias têm ali o seu grau de aprendizado. O ambiente está tudo sendo mobilizado, né, para a gente. Até que a gente um dia tem o despertar de que, peraí, será que tem alguma coisa depois da morte desse corpo? Quando a gente vê aquele corpo estático, fala, peraí, aqui dá para ver, quem já teve oportunidade, né, igual eu já tive muitas vezes, de você ver um corpo ali, e você olha para o corpo e fica, peraí, o que tinha de vida aqui não existe mais. Peraí, cadê a pessoa que estava aqui? A pessoa que estava aqui não está mais. Não tem mais brilho nos olhos. Você vê, saiu daqui o que tinha vitalidade.
Saiu dali o espírito abandonou o corpo, como se a gente abandona uma roupa, se eu tirar essa camisa aqui agora e ficar sem camisa, né? Cadê ele? Aí a gente começa a ter esse despertar para as curiosidades, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E aí sim, quando a gente começa a ter esse despertar, como ele fala aqui para a gente, né? Ele fala assim, o homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, né? Muitas vezes aplaudindo crime e inconsciência, claro. Você está vivendo ali a vida puramente material, sem pensar com o lado espiritual, sem ter moralidade. Todavia, o contato de Jesus e de seu ensinamento sublime, ele sente que pisará em novas bases, enquanto que suas apreciações fundamentais da existência são muito diversas, né? Então, o que acontece? Tive o primeiro contato, e aquele contato ele revoluciona. É claro que hoje, na sociedade moderna, eu observo assim, alguns companheiros que, no primeiro momento, existe assim, uma certa repulsa ou resistência ao nome de Jesus, mas não por conta de Jesus, mas sim pelo que fizeram com o nome dele. Hoje o nome dele, por exemplo, teve companheiros que chegaram para mim e falaram, não, mas olha só, se você não aceitar Jesus como seu salvador, você vai ser condenado. E é claro que quando chega dessa maneira, o primeiro questionamento foi, quem é esse tal de Jesus? Quem é esse soberano aí, esse doido que vocês estão falando aí? Porque o que pintam pra gente é uma personalidade doida, de muito poder e que faz e acontece. Então, enquanto você não tem um contato pessoal, não tem uma coisa ali, uma experiência sua, fica baseado no que os outros falam, aí eu vou ouvir sim pessoas brincando, ridicularizando, enfim. Uma vez eu estava até conversando com os amigos, né, falando algumas músicas que a gente ouve, falando, não, ali, gente, ele, de forma alguma, ele está se revoltando contra Jesus, não é contra Jesus, ele está se revoltando contra a igreja, contra aqueles que estiveram no poder na época e que pintaram uma imagem dessa maneira, né? Mas daqui a pouco o que acontece, né? A gente chega a ter um contato tão agradável, né? A gente começa a olhar assim como Jesus chamava a Deus de Abba, meu paizinho, hoje a gente fala para Jesus assim, Jesus é meu irmão, é meu amigo, é meu paizinho também, né? E tem um contato tão bom que a gente se permite até às vezes alguma piada, alguma brincadeira, e de forma alguma de dentro do nosso coração está saindo qualquer atitude de desrespeito, de forma alguma. Está sendo um relacionamento assim, né? Eu consigo hoje imaginar, se Jesus estivesse aqui entre a gente hoje, ele estaria vivendo da maneira mais normal possível, não estaria com aqueles trajes da época, estaria com os trajes de hoje, como disse um amigo numa palestra recente, estaria usando uma calça jeans aí malhada, uma camisa aí, né, uma camiseta, estaria de uma maneira bem simples convivendo com a gente. E é esse Jesus que eu imagino o tempo todo, esse que é uma luz e que está aqui, ó, lavando os pés de todos nós desde o início. Aí chega um momento que fala assim, eu não quero mais que lave meus pés. Não, se você não deixar eu lavar teus pés, você não está mais comigo. Até nessa frase, tem um enigma aí por trás dessa frase. O que ele está querendo dizer? Se você está aqui na Terra, você não terminou o seu aprendizado, não. Enquanto você está aqui, eu preciso lavar seus pés, sim. A hora que você terminar o teu aprendizado todo, você for para algum lugar, aí sim, vai chegar um dia que você vai entrar no time dos que lavam os pés igual a mim. Você não vai precisar de ninguém mais para lavar os pés. Quando a gente começa a entrar nesse time de fazer as coisas pelos outros sem reclamar, né, de buscar realmente o trabalho o tempo todo, aí sim a gente está começando a entrar no caminho. Mas aqui na Terra não, a gente titubeia muito. São os interesses materiais, são os interesses pessoais, e muitas das vezes os interesses materiais e pessoais não estão pensando no lado espiritual. Mas essa lição ela é muito, muito profunda, porque ele fala assim, ó, tudo se renova e a criatura compreende que, se não for essa intervenção maravilhosa, não poderia participar do banquete da vida real. Então, como o apóstolo lá de Cafarnaum, vai experimentar novas responsabilidades no caminho. E desejando corresponder à expectativa divina, roga a Jesus que lhe lave não somente os pés, é o que eu peço, e a gente pede o tempo todo, me lava também as minhas mãos, lava a minha cabeça também, a minha mente, o meu coração. E aí eu me emociono aqui porque a gente precisa muito ainda de indulgência, de perdão para nossas faltas e de nos adequar ainda ao caminho do Cristo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.